Então, é uma grande alegria poder falar desse tema. É um tema que acabei chegando de algum modo indireto. A minha pesquisa já há bastantes anos é a freguesia de Santa Rita, no Rio de Janeiro, que é a terceira paróquia do Rio de Janeiro, por onde chegavam os escravos na época colonial e depois na época do reinado. E existe um morro bem na frente da igreja de Santa Rita, que é o Morro da Conceição, e eu acabei um pouco me interessando por conhecer toda a região da freguesia, e o Morro da Conceição ele evoca essa devoção que era muito forte na época colonial pela Conceição de Maria. E é uma devoção de todos nós, afinal de contas nós temos Nossa Senhora Aparecida e como nossa padroeira, e infelizmente é uma festa, que é uma festa de preceito, inclusive, que aqui no Brasil deixou de ser feriado, 8 de dezembro. Então, voltar a esse tema, eu acho que é muito importante. É uma necessidade realmente para todos os católicos do Brasil, para que a gente realmente reconheça essa beleza de Nossa Senhora que está na sua Conceição Imaculada. Às vezes a gente fala de Aparecida, Aparecida, mas a gente não deve esquecer que é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, vale a pena a gente valorizar esse aspecto que é como que o grande adorno que Deus quis dar para a sua mãe, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui um PowerPoint. Então, ao longo dessa apresentação, nós vamos ver várias passagens bíblicas que acabaram servindo para os comentaristas, que serviram para os pintores, para embelezar a figura de Nossa Senhora, ok? Então, eu começo com essa passagem do Cântico dos Cânticos: És toda formosa, ó minha amada, e não há mancha em ti. Passagens como essa acabaram inspirando realmente todos os artistas, todos aqueles amantes de Nossa Senhora, para que eles realçassem cada vez mais as suas perfeições, a sua beleza, ok? Então vamos lá. Como é que a gente pode encarar, como é que a gente pode começar essa viagem que vamos fazer por esse mistério, por esse privilégio mariano da sua Imaculada Conceição? Para isso, eu gostaria, em primeiro lugar, de comentar sobre o conceito de ortodoxia. Na universidade, nós sabemos que há muitas confusões, às vezes, com relação a como se aprecia a igreja, como se interpreta as coisas que a igreja faz. E uma coisa que tem sido recorrente nos últimos anos é encarar a ortodoxia, ou seja, essa doutrina oficial da igreja, como algo imposto. Quando se fala de dogma, se fala como se fosse algo assim que nos espartilha, que nos controla. Em vez de se ver os dogmas da fé como janelas que nos abrem para um horizonte, muita gente encara isso como amarras. Na verdade, o que eu percebo é o seguinte: estamos mergulhados numa sociedade pluralista. Sem dúvida alguma, toda a sociedade é plural. Ao longo de toda a história, sempre houve pluralidade. No entanto, vivemos uma época em que a pluralidade ela virou um valor. Então, a gente fala de pluralismo no sentido de uma defesa radical da pluralidade. E muitas vezes é uma defesa que renega qualquer tipo de uniformização, qualquer tipo de unidade. Sabemos que a unidade é algo que o próprio Cristo quis. Ele queria que todos fôssemos um, como ele e o Pai eram um. Então, ortodoxia, ao meu ver, não é uma imposição de cima contra a pluralidade de quem está embaixo. Essa é a visão que o pessoal às vezes quer passar, como se a grande heresia fosse a ortodoxia. Existem alguns autores que têm feito muito sucesso, viraram best-sellers, que apresentam assim, que no início haveria vários cristianismos, um cristianismo plural, porém chega uma autoridade de cima e passa uma rasoura, passa um nivelamento, e agora todos deverão pensar da mesma forma. Olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é isso. Eu gosto de explicar a ortodoxia como uma sentença com a qual você une dois polos diferentes. Você tem uma verdade de um lado, você tem uma outra verdade do outro, que estão reveladas, que estão na Sagrada Escritura, porém, aparentemente, essas verdades não se coadunam. Há uma certa dificuldade no nosso discurso em mostrar como é que essas duas verdades podem conviver, ok? Então,
Ortodoxia seria o discurso autorizado que a autoridade propõe para que nós consigamos harmonizar essas duas ideias diferentes. Vou dar um exemplo. A nossa fé ensina que Cristo é Deus e, ao mesmo tempo, ensina que Cristo é homem. Como pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? Parece uma contradição. Do ponto de vista da história, é uma loucura. Como é que Deus vai ser um de nós? E do ponto de vista da teologia também, como Deus poderá ser humano? Ok? Ou seja, a gente tem aqui uma aparente aporia, nós temos aqui um paradoxo, uma contradição ou não? Como é isso? Então vem a sentença ortodoxa, que é o modo com o qual nós conseguimos harmonizar uma coisa com a outra. E então nós falamos, olha, na pessoa de Cristo estão unidas duas naturezas. Pessoa em grego é hipóstase. Então, na união hipostática da divindade com a humanidade, nós temos ali a pessoa de Cristo. Então, a sentença ortodoxa é aquela que une duas verdades que aparentemente se contradizem, ok? E no caso de Nossa Senhora? No caso de Nossa Senhora, nós também temos uma dificuldade aparente, que é o quê? Dizer o seguinte, olha, Maria é a Santíssima Virgem, é toda santa, Panagia. Panagia é a toda santa, Panagia Parthenos, é a Virgem toda santa, ela é perfeitíssima, não tem mancha, não tem nada de ruim nela, porque ela é o relicário do próprio Cristo, ela é a mãe de Deus, então ela deve ser uma mãe perfeita. Porém, por outro lado, nós temos uma outra verdade de fé, que o evangelho é boa nova, mas é uma boa nova que vem ao encontro de uma notícia ruim que nós tínhamos antes, que é o quê? Que todos nós nascemos com o pecado original. Toda a humanidade está contaminada pelo pecado original. Ou seja, aparentemente há aqui uma contradição. Como que Maria será toda santa, toda pura, se todos os homens nascem com pecado original? Das duas, uma. Ou nem todos nascem com pecado original, ou Maria não é toda santa. Então aqui temos uma aporia, aqui temos um paradoxo, aqui temos uma dificuldade. E aí o discurso ortodoxo é aquele que encontra a ponte entre esses dois extremos, ok? Não, tá tranquilo. Eu vejo o seguinte, falar da Imaculada foi um processo de séculos. Não foi uma imposição romana. Na verdade, Roma consagrou um esforço teológico de séculos, de tantos cristãos, de tantos religiosos, de tantos teólogos, de tantos sábios, de tantos reis, de tanta gente que amava Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, era fiel à fé que recebeu a respeito do pecado original. Então, na verdade, esse dogma é como uma flor que desabrochou. Não é uma imposição de cima para baixo, não é uma invenção do Papa. Isso daí simplesmente foi o fruto maduro de uma reflexão guiada pelo Espírito Santo ao longo dos séculos, ok? Que séculos foram esses? Vamos começar com o primeiro a falar de forma explícita acerca da Imaculada. Foi um bispo lá na Palestina, Theotecnos de Lívia, que falou num hino que ele escreveu chamado Laus in Absumtionem, um hino, uma homilia, né, que ele pregou, que ele falava: toda bela, pura e sem mancha, nasce pura e imaculada como os querubins, ela que é feita de barro puro e imaculado. Ou seja, esse padre da igreja, a gente pode chamar assim, ele colocou Maria como uma alma querubínica. Na Bíblia, o querubim é aquele anjo do segundo coro que tem 4 asas e que ficam como montaria de Deus. Aparece em vários salmos, em várias passagens bíblicas, Deus montado no querubim, voando pelo céu, cavalgando nos céus. É uma figura meio que mitológica, que a Bíblia se vale dessa imagem para nos comunicar essa ideia de que são esses anjos tão próximos de Deus que são como que a sua cavalgadura, são como que os cavalos que puxam do seu carro. Tá? Então nós temos os serafins à volta de Deus, os querubins como o seu assento, e os tronos são as suas rodas, como se fosse um carro divino, né? E a alma é querubínica, porque a alma humana ela recebe
a Deus dentro de si, serve de como que cavalgadura de Deus. E Maria, especialmente, ela é querubínica. A gente chama Nossa Senhora de sede da sabedoria. A sabedoria faz assento nela. Então, essa pureza que deve ter o trono de Deus é a pureza de Maria, ok? Então, começa essa consciência da santidade de Maria, pela sua proximidade a Cristo, começa a brotar na consciência de todos os fiéis. No entanto, ficou clara essa dificuldade de harmonizar essa santidade de Maria com a verdade acerca do pecado original. E o grande autor que vai encontrar uma solução para isso vai ser um franciscano, o bem-aventurado João Duns Scoto. O Duns Scoto, ele era um intelectual, e no ano de 1305 ele foi vitorioso em debates na universidade com pessoas que viam dificuldade nessa verdade da Imaculada Conceição. E qual era a solução do Duns Scoto? Ele falava: Maria foi preservada. Maria precisou ser salva, sem dúvida alguma, como todos nós. No entanto, nós somos salvos depois do pecado. Maria foi salva antes do pecado, ok? Para Deus, o tempo não é problema, digamos assim. É como, imagina, você tem lá um filho, esse filho precisa entrar na universidade, e você promete: olha, se você estudar e você entrar na universidade, eu vou comprar para você aquela moto, aquele carro que você quer. E a pessoa está lá estudando, está estudando mesmo, seriamente. Aí o pai fala: poxa, eu vou te dar o carro, não precisa nem passar, porque eu estou vendo que você se esforçou. É como se fosse isso. Deus lhe deu o prêmio antes da hora, digamos assim. Deus a salva, Deus Nosso Senhor salva a Nossa Senhora antes dela merecer, porque ela não tinha sido ainda concebida. Então ele fala de uma preservação do pecado. Nós fomos redimidos depois do pecado, Maria é redimida antes do pecado, tá? Então essa foi a grande solução. No entanto, nem todos concordaram com João Duns Scoto, especialmente os dominicanos. Eles ficaram, num primeiro momento, reticentes. Eles achavam que falar isso seria uma relativização da verdade acerca do pecado original. Começou a haver um pouco de briga, começou a haver um pouco de inimizade entre os grupos, né, os defensores da Imaculada e os que defendiam o pecado original, até que o Papa Sisto IV, ele proibiu a briga. Falou: olha, esse é um tema de livre discussão, as pessoas podem falar como quiserem, podem estudar como quiserem. Não quero mais que briguem, não quero que um acuse o outro de erro. Nós somos irmãos, nós temos que conviver, né? No entanto, o Papa Sisto IV, ele diz o seguinte: mas a festa será autorizada. É uma festa devocional. Quem quiser celebrar, pode celebrar a festa da Imaculada Conceição. Olha, quando o Papa fez isso, de algum modo, ele já sinalizou que o sentir da igreja era um sentir favorável a essa ideia de que Maria tinha sido preservada do pecado. Esse sentir da igreja positivo com relação a Maria, a gente nota no próprio Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele foi convocado, entre outros motivos, para dar resposta a Lutero. E Lutero, ele tinha uma série de afirmações com relação à justificação, com relação ao pecado original, que eram complicadas. Então, o Concílio de Trento, ele deu resposta a isso e falou extensamente sobre o pecado original. E uma coisa bem interessante é que os padres conciliares, eles chegaram e disseram assim: olha, nós não temos a intenção de incluir Maria em nosso decreto. A gente percebe um pouco de titubeio. Eles não sabiam ainda se deveriam endossar a proposta de Duns Scoto, mas também não queriam ir contra. Então eles falaram: olha, vamos falar do pecado original, mas nós não estamos incluindo Maria nos nossos decretos conciliares acerca do pecado original, tá bom? O tempo passou mais um pouco, chegamos ao ano de 1646, e aí o rei de Portugal consagra Portugal à Imaculada Conceição de Maria. Por isso que Nossa Senhora da Conceição é padroeira de Portugal e é padroeira do Brasil também. Isso foi em pleno período colonial, até que vem Nossa Senhora Aparecida, que é a Nossa Senhora da Conceição. Apareceu a padroeira no Rio Paraíba, ok?
Essa história bonita, que vai se estendendo ao longo do tempo, ela vai se concluir quando o Papa Pio IX, bem-aventurado Pio IX, ele vai finalmente proclamar o dogma e vai consagrar a tese de João Duns Scoto, dizendo que é exatamente isso que a Igreja acredita, que Maria foi preservada em atenção aos futuros méritos de Cristo do pecado original. Foi uma coisa um pouco dura tudo isso, porque os nossos irmãos dominicanos, né, no primeiro momento, eles tiveram um pouco de resistência em aceitar. E chegaram até, sei lá, fazer vigílias para que não fosse dogmatizada uma coisa dessa, mas tudo bem, eles acataram, aceitaram perfeitamente aí. Mas é uma coisa até um pouco engraçada, essa coisa meio partidária, de defender ou não a Imaculada Conceição. Mas para vocês terem uma ideia de como isso era sério, havia pacto de sangue para defender a Imaculada. Tinha gente que tirava um pouco do sangue e assinava o papel lá para dizer que defendia a Imaculada Conceição. Várias universidades, você era obrigado a fazer um juramento que ia defender a Imaculada Conceição, do contrário, você não colava grau. Países fizeram essas promessas, esses juramentos. A Imaculada Conceição era uma questão de honra. Por isso existe propaganda da Imaculada. Se a gente vai no Museu Nacional de Belas Artes e a gente pega alguns quadros lá da Conceição, o que a gente vai ver? A gente vai ver Nossa Senhora ali em cima, o rei de Portugal de um lado e os franciscanos do outro, porque o Duns Scoto era franciscano, os franciscanos defenderam muito a Imaculada. Então era uma coisa séria. É uma propaganda estatal, né? Do reino, né? Melhor dizendo, uma propaganda do reino. É uma propaganda de, digamos assim, como se fosse um selo de qualidade da sua catolicidade, do seu espírito cristão. Então, as pessoas faziam propaganda da Imaculada. Era um esforço realmente coletivo para que essa convicção do povo cristão se tornasse a doutrina oficial de toda a igreja, ok? Agora, vamos ver como que isso se manifestou na arte. A gente já entendeu todo o processo, vamos olhar para a arte. E a gente vai notar o seguinte, que houve 3 momentos. Um primeiro momento, que foi mais nos inícios, se tentava mostrar essa santidade de Maria, se comprovar, se realçar essa santidade de Maria, a partir da história, a partir da sua genealogia, a partir da sua família. Na Sagrada Escritura, nós não temos tantas informações sobre os seus parentes imediatos, mas nós temos as genealogias que fazem com que Jesus remonte a Adão, a Abraão, a Davi, etc. Então, essas genealogias que aparecem no Evangelho de Lucas, que aparecem no Evangelho de Mateus, elas serviram para mostrar que Nossa Senhora ela tinha uma ascendência de santos e, consequentemente, ela também era santa. Além disso, nós temos os apócrifos, que vão trazer também alguns dados acerca dos seus parentes mais imediatos. Num segundo momento, a arte ela vai passar a adotar alegorias bíblicas, passagens da Sagrada Escritura que realçam alguns aspectos da sua santidade. Mas são alegorias. Às vezes são símbolos, são árvores, são, não sei, motes, coisas que são utilizadas para ilustrar a santidade de Maria. E, finalmente, o argumento ele se torna completamente teológico. Maria, ela vira ela própria, o próprio ícone, ok? A figura de Maria, ela acaba encarnando a própria ideia da Imaculada. É interessante que Santa Bernadette, quando viu Nossa Senhora de Lourdes, ouviu dos seus lábios que ela era a própria Imaculada Conceição. Não é simplesmente que ela tenha sido concebida de forma imaculada, ela era a própria Conceição Imaculada. Então, essa singularidade vocacional de Maria começa a ser realçada mais recentemente. Então, esses foram os 3 grandes momentos e vamos vê-los agora um pouco. Eu vou falar algumas coisas, depois o Frei Roger vai complementar com outros detalhes artísticos, tá? Então, vamos lá. No século XIII e no século XIV, como eu falei lá no início, nesse início, se falava mais de Nossa Senhora, da sua santidade, a partir
da santidade da sua ascendência, dos seus antepassados. Então é muito típico nós vermos uma árvore que é o tronco que nasce de Jessé e vem os reis de Israel nessa árvore genealógica. Jessé é o pai do rei Davi, então a gente tem aquela ideia de que de Jessé, né, brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor brotou Maria, do qual nasceu o Salvador. Esse tipo de figura é muito comum, assim, algo mais antigo, é algo mais antigo, né? Uma coisa assim mais velha, o modo de representar, mas nós ainda encontramos isso em alguns lugares. Mesmo aqui no Museu de Arte Sacra aqui do Convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, nós temos exemplares desse tipo de arte, que é uma coisa bem interessante. Ali também no Museu de Arte Sacra de Salvador, a gente encontra bastantes exemplares desse tipo de arte devocional, tá? E aqui ao lado nós temos uma outra imagem, que é a imagem de Santa Emerenciana, que é a avó de Nossa Senhora. Os livros apócrifos, eles acabaram servindo de fonte para essa criatividade dos artistas. Essa imagem é uma imagem rara, muito especial, que mostra a Santa Emerenciana, a avó de Maria, levando no colo, de um lado, Santana, a mãe de Nossa Senhora, e do outro, a própria Nossa Senhora com Jesus no colo, ou seja, toda a família reunida, todas as gerações reunidas. É uma imagem bastante peculiar. E a gente já nota aqui uma coisa importante. A figura de Santana. Santana, ela vai recebendo um incremento de culto muito grande, muito estendido, de modo que a gente poderia até falar de um certo abuso. Parece até que quem era imaculada era Santana. A ideia um pouco que o pessoal tinha, um pouco errada, é de que o pecado original ele passaria pela relação sexual. Então, ao se garantir a santidade de Santana, se estaria garantindo a santidade de Maria. Isso é um pouco forçado, não é por aí, mas o fato é que Santana ela vai se tornar uma figura muito importante, especialmente no período colonial. No Rio de Janeiro, Santana é a padroeira secundária da arquidiocese, ao lado de São Sebastião, e várias outras cidades do Brasil também têm Santana como uma das suas padroeiras, das suas grandes devoções, das suas devoções principais. Então é isso. No século XIII surge a devoção aos ascendentes de Maria, no século XIV a devoção à sua sagrada parentela. E eu mostro aqui para vocês algumas imagens que mostram essa ideia de Santana e São Joaquim, como que esse motivo acabou servindo ao propósito de propagandear a Imaculada Conceição de Maria. Essa figura aqui do Joto é muito interessante, porque a gente vê o encontro de Santana e São Joaquim na porta do Templo de Jerusalém, que é uma passagem que está no livro apócrifo. É uma passagem muitas vezes retratada, mas aqui há uma certa ousadia, porque nós vemos os dois se beijando. Esse abraço de Joaquim e Ana serve para representar na imaginária o momento em que Maria é concebida. Ok? Então é um modo discreto, delicado de mostrar a união conjugal de ambos, tá? Existem outras representações um pouco mais delicadas ainda, que, por exemplo, como essa que está numa das portas da Igreja do Rosário de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, na azulejaria a gente vê São Joaquim e Santana, e da união espiritual de ambos nós vemos nascer aqui a Imaculada, ok? Então é uma forma delicada de mostrar essa origem santa de Maria a partir dos seus próprios familiares. A partir do século XVI, houve um acréscimo, houve uma grande novidade, que foi a utilização de epítetos, a utilização de símbolos, de alegorias aplicadas a Maria. Um lugar privilegiado onde nós encontramos esse tipo de abordagem é na ladainha lauretana. Vocês lembram que esse mês o Papa Francisco ele pediu que se acrescentassem 3 invocações à ladainha lauretana: Mãe de Misericórdia, Mãe da Esperança e Conforto dos Migrantes. A ladainha lauretana ela surgiu por volta ali do século XV, XVI e veio sendo enriquecida ao longo dos séculos com vários títulos que são aplicados a Maria. Nós vemos nesse quadro, nesse óleo do Juan de Juanes,
Alguns desses epítetos, alguns estão na ladainha lauretana, outros não. Nós temos aqui, por exemplo, Estrela do Mar, Cidade de Deus, né? Eleita como Sol, Porta do Céu, aí essa aqui tá, Porta do Céu, a Rosa de Jericó, o Horto Fechado. Então tem vários símbolos que são aplicados à Nossa Senhora. São símbolos, são frases, são epítetos extraídos da Bíblia, especialmente dos livros sapienciais. Um livro sapiencial é o livro da sabedoria, que talvez seja o último livro escrito do Antigo Testamento, no qual se fala que a justiça de Deus, né? Quer dizer, a sabedoria é um espelho. A sabedoria de Deus é um espelho das perfeições de Deus. Então, Maria aqui, ela aparece como esse espelho da justiça, que reflete toda a beleza de Deus, toda a santidade de Deus na sua pureza. E em outros livros bíblicos, como, por exemplo, Sirácida, o livro eclesiástico, em apenas 7 versículos do capítulo 24, nós temos uma quantidade enorme de árvores que são citadas, com as quais se procura ilustrar as belezas, os frutos, as flores, as virtudes de Nossa Senhora. Tá? É claro que o autor do livro da sabedoria, ele não está falando de Maria, ele está falando ele está falando da sabedoria de Deus, mas a liturgia da igreja soube aplicar isso à Nossa Senhora. E aqui tem um ponto interessante, eu até aproveito para fazer um alerta, que existe uma teóloga anglicana, que ela é sacerdotisa anglicana, um pouco feminista, assim, né? E ela tem uns livros que têm feito um certo sucesso, ela se chama Margaret Barker. Ela tem uma teoria segundo a qual, em Israel antigo, haveria um culto à sabedoria celeste, a essa dama sabedoria, essa senhora sabedoria, que também era chamada de rainha do céu, e que os profetas, procurando garantir a pureza da religião judaica, da religião de Israel, foram combatendo. Tá? Então, foi combatendo o culto aos Baals, foi combatendo o culto a essas divindades da fertilidade, etc. e tal. No entanto, essa devoção a essa rainha celeste, ela permaneceu com alguns resquícios na própria literatura bíblica, no próprio sentir do povo judeu, e isso teria passado para a igreja depois. De modo que esses títulos que aparecem nos livros sapienciais aplicados à personificação feminina da sabedoria foram muito úteis para depois serem aplicados à Nossa Senhora por parte da liturgia. Então, essas árvores que estão ali citadas no livro do Sirácida, assim como em outros livros sapienciais, muitos padres da igreja se aproveitaram desses símbolos para fazer comentários, são comentários alegóricos, dizendo que cada árvore significa uma virtude, que cada árvore significa uma coisa, de modo que você consegue falar de Maria através dessa simbologia. Então, retornando à Igreja do Rosário de Cachoeira, lá no Recôncavo Baiano, a gente percebe em vários lugares da azulejaria a presença dessas árvores. Muitas vezes você pode ver uma árvore como essa encimando uma representação pictórica de alguma cena do Evangelho em que apareça Nossa Senhora. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a palmeira, a gente vê aqui o terebinto, a gente vê aqui a parreira, ok? Então, são símbolos que vão aparecendo, você acaba oferecendo para o pintor um repertório que ele pode utilizar. Mas uma passagem que, para mim, é extremamente eloquente em relação a isso é a passagem do livro do Cântico dos Cânticos, porque no Cântico dos Cânticos, o amante, que é Deus, que é Cristo, ele se deixa embevecer pela beleza da sua amada, que no fundo é a igreja, é a humanidade, somos todos nós, e especialmente Nossa Senhora. Então, as palavras sagradas com as quais o esposo elogia sua esposa também serviram de inspiração. Então, aqui tem essa passagem tão bonita, né, do livro dos Cânticos, em que o noivo ele fala para a sulamita que está a dançar, que está ali girando, né, que são belos os seus pés, que seus quadris são como colares, que o umbigo é como taça torneada, que o seu ventre é um monte de trigo cercado de lírios, que os seios são como filhotes de cervo, gêmeos de gazela, o pescoço é como uma torre de marfim, os olhos são como as piscinas de Ezebom junto à porta de Bat Rabim,
que a cabeça é como o Carmelo, o nariz é como a Torre do Líbano, os cabelos são de púrpura, os cachos do cabelo são como que anéis que prendem o rei, né? Então, essas belezas da esposa foram utilizadas para mostrar as belezas de Maria. Uma coisa interessante aqui que a gente vê é falar das piscinas de Ezebom junto à porta de Bat Rabim. É como se as portas fossem as pálpebras e aqueles olhos brancos com a íris ali no meio é como se fosse a piscina, né, que vai brotando ali a água. Então a gente vê aqui, por exemplo, nessa representação da mesma igreja do Rosário de Cachoeira, a piscina e a porta, ok? Maria, nesse caso, ela parece muito com a igreja. A igreja também tem uma porta santa, e essa porta santa é o batismo, ok? A gente nota aqui uma semelhança, a gente nota aqui uma analogia. Maria é a verdadeira porta que nos leva para essas águas. Ela abre os seus olhos para olhar com misericórdia para todos nós, tá? Muito bem, pessoal. Todos esses símbolos, eles acabaram virando como que repertório de colecionador. Pessoas que estavam se esforçando por vamos organizar tudo isso, vamos compilar tudo isso e vamos utilizar isso nessa propaganda imaculista. Então, nós temos emblemas criados, por exemplo, aqui pelo Hedel, que foram depois redesenhados, foram melhorados, foram gravados, foram reunidos em livros, comentados por autores espirituais. Então, esse livro aqui, Elodia Mariana, ele é muito legal, porque ele pega cada invocação da ladainha lauretana, coloca uma figurinha ilustrativa e comenta a figurinha. Esse tipo de solução foi muito empregado e era algo que acabava até fomentando a piedade dos fiéis. Eu me divirto muito com essas figurinhas aqui do Elodia Mariana, porque são até engraçadas, né? A Torre de Marfim, você tem um elefante ali esmagando o demônio. Causa da nossa alegria, está a maior festa aqui embaixo, o pessoal tocando música, os instrumentos musicais da época. E aqui também uma passagem que é tremenda, que conta lá nos livros dos reis, que quando a Arca da Aliança foi transportada, os bois tropeçaram e parecia que a arca ia cair. E uma pessoa que estava lá, um homem chamado Osa, ele ficou com medo de que a arca caísse e ousou se aproximar e segurar a arca. E morreu fulminado ali mesmo. Uma passagem muito dura do Antigo Testamento, mas que mostra a ideia da santidade da arca. Aquele homem não era sacerdote, não podia se aproximar da arca. Maria, como arca da aliança, é aquela mulher santíssima que São José tinha que cuidar, mas não podia tocar. Osa meio que serve como um alerta, como que um símbolo da castidade de José, essa castidade virginal que ele viveu durante o seu matrimônio com Maria, ok? Outras figuras tiradas de outras passagens bíblicas que não foram utilizadas na ladainha lauretana também foram empregadas. Essas aqui eu tirei do ofício da Bem-aventurada Virgem Maria, publicado em Antuérpia, em 1759. Não sei se vocês já viram, mas existe uma empresa nos Estados Unidos que ela tem vendido símbolos para você pendurar na árvore de Natal, e são símbolos para o advento. Então, são discos que têm os símbolos tirados de profecias do Antigo Testamento, com aquelas antífonas do ó e tal, eles penduram isso na árvore. Isso aqui, para eles, daria um dinheirão, sabe? Porque você poderia produzir decoração religiosa para utilizar em festas marianas e tal. É uma coisa que eu não sei porque que o pessoal não descobriu ainda. Realmente é divertido isso. Colecionar, é como se fosse um álbum de figurinhas no qual você acaba aprendendo, penetrando na Sagrada Escritura e compreendendo um pouco melhor o mistério de Maria. Então aqui tem Templo do Espírito Santo, Porta do Céu, Escada de Jacó, Candelabro de 7 luzes, plantação de rosas de Jericó, Torre de Davi e por aí vai, tá? Mas vejam, esse livro aqui, Ladainha Lauretana da Santíssima Virgem, é o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto. Ele já é um pouco mais sofisticado, já é no período rococó, que é a segunda metade do século XVIII.
ele pega aquelas gravuras anteriores e dá uma melhorada nelas. E não só isso, os irmãos Clauber, que fizeram isso, eles tiveram essas imagens comentadas e enriquecidas com passagens bíblicas e comentadas por alguns autores. Tá? Então, essa versão aqui de 57 gravuras, comentadas por Francisco Javier Dorn, foi em 1750 que foram publicadas, elas estão disponíveis no Google Livros, tá? Dá para pegar aí e dar uma folheada. Quem souber castelhano é bem acessível, dá para compreender bem o que está ali escrito, tá? Então é muito bonito tudo isso, porque eles usam esses símbolos para exaltar as qualidades de Nossa Senhora. Então nós temos aqui a rosa mística, a sede da sabedoria, a porta do céu. Então tem as passagens bíblicas aqui que são introduzidas dentro do desenho, embaixo do desenho, e são comentadas. Tá? Aqui também nós temos o auxílio dos cristãos, aparece aqui a Batalha de Lepanto, onde os cristãos derrotaram os muçulmanos, e aí surgiu a festa de Nossa Senhora da Vitória, de Nossa Senhora do Rosário, e a Virgem Poderosa. E aqui no meio, pessoal, tem uma dessas estampas, que é uma estampa extra, digamos assim. É o Vem de Brinde, porque o livro original ele tinha apenas 57 estampas. No entanto, na edição espanhola foi feita uma 58ª imagem, que é a imagem de Maria Imaculada, porque os espanhóis eles acrescentavam na ladainha que Maria era a Mãe Imaculada, justamente por essa propaganda da Imaculada Conceição. Aqui a gente vê o rei da Espanha, tá? Aqui a gente vê Jessé, com o tronco de Jessé nascendo aqui, todos os descendentes de Nossa Senhora, até chegar em São José e Jesus, e Maria Imaculada, ok? Então reparem que o livro ele tem uma versão espanhola que acrescenta essa figura, e nessa figura a gente já nota uma novidade, que é essa mulher com as 12 estrelas na cabeça e a lua a seus pés, que é justamente a terceira fase. No início, a santidade de Maria, ela era apresentada com base na sua parentela, na sua ascendência, na sua história de vida, na sua genealogia. Na segunda fase, a santidade de Maria era apresentada do ponto de vista das alegorias bíblicas que lhe eram aplicadas pela piedade popular e pela liturgia da igreja. Finalmente, nós chegamos ao terceiro momento, que é a partir do século XVII, onde Maria ela aparece já como um ícone da santidade. E a inspiração desse ícone procede de duas fontes, o Gênesis e o Apocalipse. No Gênesis, no proto-evangelho, o chamado proto-evangélico, aquela passagem do capítulo 3 do Gênesis, quando acontece o pecado original, Deus promete um Salvador e diz que haverá inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência de ambos, que a mulher, com a sua descendência, esmagará a cabeça da serpente. Então, a imagem aqui, você vê uma hidra, Maria pisando a cabeça da serpente. E o resto da imagem está inspirado aqui no Apocalipse, onde aparece São Miguel combatendo o demônio. A gente vê Deus dando asas para a mulher poder se refugiar no deserto. Nós vemos as 12 estrelas na cabeça, que representam as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos do Cordeiro, e aqui a mulher que deu à luz. Essa imagem, claro que é uma imagem muito complexa, é muito rica, cheia de evocações bíblicas, até um pouco difíceis de serem harmonizadas. Essa base aqui acabou se tornando a base para a representação clássica da Imaculada, que foi consagrada pelo sevilhano Murillo, ok? Quando nós falamos de Imaculada Conceição, nós sempre imaginamos essa cena, que é a cena que se tornou típica a partir do século XVII. As formas anteriores de representar a pureza de Maria permanecem. No entanto, convivem com novas formas de apresentar essa pureza, como nós podemos ver aqui nessas imagens, ok? Muito bem, agora uma pausa. Vamos fazer uma guinada agora na nossa apresentação. Vamos vir para o Rio de Janeiro.
Como eu comentei no começo, na freguesia de Santa Rita havia um morro, que era o Morro da Conceição, logo diante da igreja de Santa Rita. E esse morro é muito importante. Para quem não é do Rio, é bom saber, o Rio de Janeiro, quando ele foi fundado ali no Pão de Açúcar. E foi fundado ali porque ali é a entrada da Baía de Guanabara e não dava para entrar na Baía de Guanabara. Os portugueses estavam com o maior problema, porque os franceses tinham se assenhorado da Baía de Guanabara. Os franceses tinham chegado 9 anos antes e tinham fundado uma cidade na Baía de Guanabara, que era chamada Henryville, a Vila de Henrique. E eles se acastelavam numa ilha e deram o nome de Ilha de Villers-Gagnon, que era o grande vice-almirante bretão que estava conduzindo os destacamentos franceses para a criação de uma França Antártica. Então, eles fundaram essa França Antártica na Baía de Guanabara. Os portugueses, portanto, eles fundam São Sebastião do Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar, enquanto que dentro da Baía de Guanabara havia Henryville do Rio de Janeiro dos franceses. Então, depois que os portugueses conseguiram expulsar os franceses calvinistas, eles transferiram a cidade do Pão de Açúcar para o atual centro do Rio. E como é que era o centro do Rio naquela época? Eram 4 morros. 4 morros. Tá? Morro do Castelo, Morro do São Bento, Morro de Santo Antônio e Morro da Conceição. O Rio de Janeiro colonial era marcado por esses 4 morros. Tá bom? Dá mais ou menos 1 quilômetro por 800 metros. É 1 por 1, mais ou menos. 1 quilômetro por 1 quilômetro. O Rio de Janeiro colonial era isso. Tá bom? Então, o que acontece? No Morro do Castelo ficava a catedral e ficavam os jesuítas. No Morro de São Bento ficavam os beneditinos. No Morro de Santo Antônio, os franciscanos. E no Morro da Conceição, o bispo. Então, aqui está uma gravura que mostra o Palácio Episcopal do Rio de Janeiro, no Morro da Conceição, naquela época colonial. Tá bom? O que aconteceu é que a Igreja do Rio vendeu esse imóvel, ele existe até hoje, e pertence ao Exército Brasileiro. Ali fica o serviço geográfico do Exército Brasileiro, no Rio de Janeiro. Tá? É um prédio muito bonito, extremamente antigo, ele começou a ser construído no final do século XVII, então é uma das edificações mais antigas da cidade. E é uma pena que, com a venda desse imóvel, o que aconteceu é que a capela do palácio acabou se tornando uma biblioteca e acabou sendo alienado todos os bens que estavam ali dentro, que antes pertenciam à igreja. Tá? Então, aqui temos um mapa do Rio de Janeiro em 1774, onde a gente pode ver mais ou menos essas regiões. Então, nós temos aqui o Morro do Castelo, onde ficavam os jesuítas e a Catedral do Rio, de São Sebastião. Aqui, na Carioca, né, é o Morro de Santo Antônio, aqui está o Convento de Santo Antônio. Aí o Frei Roger vai falar abundantemente aqui sobre o Convento de Santo Antônio. Nós temos aqui o Morro de São Bento, onde está o Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. E aqui o Morro da Conceição, onde está aqui o Palácio Episcopal. Tá? Então, isso aqui era o Rio de Janeiro colonial, entre esses 4 morros. Em 1774, a cidade já tinha começado a se expandir para além do seu limite. O limite era a vala da cidade, aqui era o limite. Mas nesse período, a cidade já tinha começado a se espraiar. Mas praticamente foi essa cidade que Dom João VI conheceu quando ele chegou ao Brasil. Tá? Quando ele chegou aqui no Rio, a cidade estava mais ou menos com esse tamanho, ela tinha só se expandido um pouco mais aqui para além da vala da cidade. Então, aqui no Morro da Conceição, nós temos o Palácio Episcopal, o bispo descia a ladeira, caminhava toda essa rua, subia aqui para o Morro do Castelo e celebrava a missa na catedral. Tá? O Morro do Castelo, pessoal, já não existe mais. Nos anos 20 do século XX, ele foi demolido, o pessoal usou jato d'água com bomba, né, da Baía de Guanabara para demolir o Morro do Castelo, e ele virou um aterro que está aqui hoje, onde se encontra o aeroporto Santos Dumont.
Então, quando nós passeamos aqui pelo centro do Rio, existe uma região do centro do Rio chamada Esplanada do Castelo, que é justamente o espaço vazio que sobrou quando o morro foi demolido. Isso foi uma época em que o pessoal queria fazer higienização urbanística, queria fazer do Rio uma cidade de porte europeu, que seria a Paris dos trópicos, então se fez isso. Aqui nessa região do Morro do Castelo, nós temos, por exemplo, a Biblioteca Nacional, nós temos o Museu Nacional de Belas Artes, nós temos vários equipamentos importantes da cidade nessa região aqui, uma região bastante nobre, a Cinelândia, etc. Mas originalmente era o morro onde tinha ficado a sede da cidade logo após a expulsão dos franceses. Tá? Aqui está a igrejinha de Santa Rita, que é responsável por toda essa região, por onde chegavam os escravos, aqui no Valongo e tal. E aqui temos o Morro da Conceição. Uma coisa bem legal é que existe um livro do começo do século XVIII que descreve as devoções marianas existentes no Brasil até então. Esse livro se chama Santuário Mariano. É muito interessante, porque você consegue aprender muito sobre o Brasil, você consegue aprender muito sobre a sua geografia, sobre as devoções da época. E tem um capítulo, perdão, que é o título 13 desse livro, que conta como era o Morro da Conceição. É muito interessante. Ele fala das árvores que havia aqui no Morro da Conceição, como é que era a cidade do Rio no início do século XVIII. É fantástico. E nessa descrição que ele faz, ele comenta acerca da imagem de Nossa Senhora da Conceição, que tinha bem aqui no Palácio Episcopal. Ele diz: tem os moradores daquela cidade muito grande devoção com aquela santíssima imagem da Senhora da Conceição. E assim lhe vão fazer muitas romagens e novenas. E quando se acham em grandes trabalhos, tem muita fé, que a Senhora os ouve nas suas deprecações, e assim lhe as fazem continuamente. E a experiência lhes mostra o como a Senhora é amorosa, mãe de todos os pecadores. Está a Senhora colocada na capela-mor, no meio do retábulo, como senhora e padroeira daquela casa. É de escultura de madeira e a sua proporção será de 5 palmos de altura. Como eu disse, o palácio foi alienado pela igreja e foi adquirido pelo Exército Brasileiro. O Exército desmantelou a capela, fez uma biblioteca e a imagem foi parar no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Então, é uma coisa que às vezes eu brinco, né? Já comentei aqui no Rio de Janeiro com o pessoal que cuida aqui do patrimônio da Arquidiocese, da possibilidade de tentar recuperar essa imagem para o Rio de Janeiro. Então, está aqui a talha, que está conservada, que era essa imagem do início do século XVIII, a qual os cariocas de então iam fazer suas romarias. Tá? Uma coisa bem interessante, como a gente vai espalhando, vai perdendo, como é que as devoções elas podem ir se fragmentando e perdendo um pouco o seu foco. Tá? Eu acho que é um exemplo clássico desse tipo de coisa que, tudo bem, é natural que possa acontecer. Afinal de contas, a vida é dinâmica e esse tipo de episódio pode ocorrer. Olha, eu concluo a apresentação de hoje mostrando para vocês um vitral que está na Igreja dos Capuchinhos da Tijuca, que foi uma igreja construída no estilo neobizantino por ocasião da demolição do Morro do Castelo. Quando o Morro do Castelo foi demolido, o Rio de Janeiro perdeu aquela igreja que tinha sido a sua catedral. E a igreja de São Sebastião, no alto do Morro do Castelo, era uma igreja muito importante, porque ali estava enterrado o fundador do Rio de Janeiro, o capitão Estácio de Sá. Também ali estava o marco fundacional da cidade, que é uma estela de pedra com um brasão do reino português. Estava a primeira imagem de São Sebastião, trazida para o Brasil no século XVI. Então, essas relíquias da fundação do Rio de Janeiro foram transferidas para a igreja nova, que foi construída na Tijuca, dos Capuchinhos. E tudo aquilo que eu falei ao longo dessa apresentação, a gente encontra aqui. Nós temos aqui representados os franciscanos, que foram os grandes defensores da Imaculada Conceição. Nós temos aqui nos vitrais os símbolos, rosa mística e tal, um monte de símbolos marianos colocados aqui nesses vitrais.
Nós temos aqui o Papa Pio IX proclamando o dogma da Imaculada Conceição, aqui os bispos acolhendo, aceitando a proclamação dogmática e a frase que explica o que aconteceu. Dogma da Imaculada Conceição, epílogo de 6 séculos de disputas teológicas, vitória das ordens franciscanas. Tá? Então, essa imagem é muito bonita, esse vitral dessa igreja, e que meio que resume tudo aquilo que aconteceu. Eu concluo lendo para vocês o texto com o qual o Papa Pio IX proclamou, através da bula Ineffabilis Deus, em 1854, o conteúdo dessa verdade dogmática. O Papa, na ocasião, ele falou: em honra da santa e indivisível Trindade, para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para a exaltação da fé católica e para o incremento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, com a nossa, declaramos, pronunciamos e definimos como doutrina revelada por Deus o seguinte: a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina, pois, deve ser crida firmemente e inviolavelmente por todos os fiéis. Portanto, quem presumir deliberadamente que Deus não o permita, pensar em seu coração uma opinião contrária a essa definição, conheça e saiba que se condena a si mesmo por seu próprio juízo, que fez naufrágio na fé, que se separou da unidade da Igreja e que incorreu automaticamente nas penas estabelecidas pelo direito. Muito obrigado.